Muito boa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu venho mais uma vez por meio desse vídeo aqui falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Propor uma reflexão bem rápida, bem breve, mas que eu tenho certeza, né? E assim eu espero que produza fruto de justiça no coração de vocês e que de certa forma traga um pouco de entendimento, né? Que todos os vídeos que eu faço aqui, eu sei que eu falo para muitas pessoas que já conhecem da palavra de Deus também, já conhecem um pouquinho, já são crentes, né? Talvez entendam até muito mais do que eu, já estão no caminho, né? Nesse caminho há muito mais tempo do que eu, mas que eu falo também para muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Que ainda não tem entendimento. E é com o objetivo disso que eu venho fazer mais esse vídeo e espero que isso possa trazer, de certa forma, um pouquinho de entendimento para a vida de vocês. Essa semana eu vi, e o que me motivou a fazer esse vídeo também, né? Um entrevistado em um desses podcasts na internet, né? Na verdade, eu acho que era o apresentador. Um podcast bem famoso, que eu não vou citar o nome aqui, em que ele falava que a palavra de Deus o livro, a Bíblia, né, é como uma historinha de Chapeuzinho Vermelho, né, ele usou esse termo, né, esse comparativo, e isso me chamou muito a atenção, né, amados, a gente que foi escolhido, que foi chamado por Deus, né, que já passou por isso, num primeiro momento eu me escandalizei, né, um pouco com isso, mas depois eu pensei, não, mas eu também já fui assim, né, eu também já pensei assim, eu também já olhei para esse livro aqui, ó, esse aqui até eu ganhei no meu trabalho, do pessoal lá do meu trabalho, são pessoas muito queridas, né, que me presentearam com essa Bíblia aqui no dia do meu aniversário. Eu tenho muita estima pela vida deles e eu agradeço a Deus por isso, pela vida deles, mas eu também já pensei dessa forma, né? Eu também já abri esse livro aqui e já pensei e as palavras desse livro não falavam ao meu coração. Eu não tinha entendimento, né, do que era, do poder que estava das palavras deste livro, né? E foi necessário que Deus tivesse misericórdia da minha vida e que me desse entendimento, que abrisse os meus olhos. Porque se assim não fosse, eu também teria esse tipo de entendimento, né? Então eu decidi fazer esse vídeo, né? Me motivou muito fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, para trazer um pouquinho de entendimento para a vida de vocês. E não, resumindo, não, esse livro não é um livro qualquer. Esse livro, só para a gente falar um pouquinho, né? A Bíblia é o livro mais vendido há mais de 2000 anos, né? Se levantou reino e saiu reino, se levantou nação e passou nação, grandes imperadores, grandes impérios passaram, mas a palavra de Deus continua de pé, né? A palavra de Deus é um dos alicerces que sustentam a igreja de Deus, né, há mais de 2000 anos, né? Então, se tu for ver hoje, por exemplo, Roma, que foi um grande perseguidor da igreja, né, da igreja de Deus, muitos impérios se levantaram contra a própria palavra, não só contra a igreja, mas contra o que era pregado nesse livro aqui, o que era dito nesse livro aqui. E hoje já não existem mais. Se tu for ver, se tu for viajar para Roma hoje, o que é Roma hoje, né? Onde estão aquelas pessoas que perseguiam os cristãos e queriam impedir que essa palavra daqui fosse pregada? Já não existem mais, né? Voltaram ao pó, digamos assim, e a palavra continua sendo pregada. E assim vai ser até a consumação dos séculos, até que Jesus retorne, meus amados. Eu quero que vocês tenham entendimento disso, então, e é por isso que a gente vai meditar nessa palavra no dia de hoje, amém? A primeira palavra que eu quero trazer para a gente refletir hoje
ela tá lá em... Se você tiver uma Bíblia, né, você abre comigo, acompanha comigo da sua casa. E se você não tiver, eu te peço, eu faço esse apelo, digamos assim, que você dê uma chance para si mesmo. Às vezes a gente diz, né, que você deu uma chance para Deus, mas na verdade não. A gente tem que ter a chance que a gente dá é para nós mesmos, né? De conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, de buscar entender o que está escrito aqui, né? De ter a humildade. Quando Deus me concedeu um entendimento, eu fui atrás, eu busquei. Eu tinha uma outra Bíblia que eu tinha ganhado e eu meditava e eu perguntava o que eu não sabia. E isso eu faço até hoje. A gente deve meditar e buscar até hoje, né? Mas é necessário a gente ter disposição, né, de ir atrás e buscar entender e buscar aprender e ter humildade para aprender, né? Porque se eu não tenho humildade de saber que eu não sei de todas as coisas e pedir ajuda para quem já conhece um pouquinho mais, para quem já sabe, então eu nunca vou ter esse entendimento, né? Então eu te peço que você vá, que você busque, que você tenha, que Deus conceda, né? Que esse apetite de buscar entender mais sobre as coisas de Deus arda no seu coração. Eu oro para que isso aconteça e que você busque cada dia mais conhecer a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos caminhos que Ele tem para você, amém? Então, se você tem, você pode acompanhar comigo. Se você não tem Bíblia online na internet também, você pode baixar um aplicativo da Bíblia e acompanhar pela internet também, que para quem está começando é bem mais fácil, né? De procurar e entender e ler, né? Você já seleciona o livro, o versículo, e ele já abre ali no livro e no versículo certo para você. Então você acompanha comigo, tá? A partir do livro de Mateus, tá? Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo de 17, ele vai dizer então: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Isso é Jesus falando, tá, amados? Ou então, em outras traduções ele vai dizer assim: eu não vim para destruir as leis ou os profetas, ou para abolir a lei e os profetas, né? Mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da minha palavra, sem que tudo seja cumprido. Então, o que Jesus estava falando aqui, tá? Muitas pessoas diziam que Jesus, naquela época, ele queria subscrever o que estava escrito em parte desse livro aqui, tá? Em especial no Antigo Testamento. E Jesus disse: não, eu não vim subscrever, eu não quero substituir nada, muito pelo contrário, eu estou aqui para cumprir cada palavra que está escrita nesse livro. E ele foi além, ele disse a partir do versículo 18 ali, né? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, isso é forte, isso é tremendo, né? Ao longo da história a gente tem visto isso, né? Existe um ditado que fala que o mundo pode não cumprir os mandamentos, os ensinamentos que estão descritos nesse livro, que estão escritos na Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. E isso é verdade, amados. Se você parar para ver ao longo da história, existem inúmeras profecias, tá? A respeito desse livro aqui, que estão nesse livro aqui, que já se cumpriram, e muitas outras ainda vão se cumprir, né? Por quê? Porque esse não é um livro comum, esse não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus revelada, tá? E essa palavra, ela tem poder, né? Como eu falei antes, esse livro é o livro mais vendido há mais de 2000 anos, né? Entrou o reino, saiu o reino, a igreja foi perseguida, e no entanto a gente continua aqui falando destas palavras. E essa palavra aqui, existe um porquê. Deus deixou essa palavra para todo ser humano como um manual de vida. Deus deixou isso aqui para que eu e você, a gente não caminhasse na ignorância,
a gente pudesse saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é o propósito. Esse é o propósito da gente meditar nesse livro e nessas palavras, da gente buscar, entender, conhecer. Esse livro, é claro, né, amados, que o perdão dos nossos pecados ele vem através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas esse livro aqui, ele vai nos permitir conhecer quem era Jesus, né? Qual era a obra dele, o que ele queria, o que ele esperava de nós. É aqui que a gente vai entender, né? E é capaz de transformar as nossas vidas, né? Através dessas palavras, como transformou a minha, e eu espero que um dia possa tocar o seu coração e transformar a vida de vocês também. A partir continuando no livro de Mateus, tá? Mateus 24, no versículo 35, ele ainda fala assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, isso também é tremendo, né? Isso a gente pode testar ao longo da história, né? Existe outro ditado que diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que se vende amanhã, que vai se vender amanhã. Então, como que um livro que foi escrito há mais de 2000 anos ainda continua tão atual, continua tão atualizado, né? É como eu falei antes, porque não é um livro qualquer, é o poder de Deus, né? São as instruções que ele deixou para que o povo dele não andasse perdido. Então é por isso que é tão importante, né? A gente ter humildade e buscar entender cada vez mais. No livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo do versículo 18 ao 19, ele vai dizer assim ainda, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, né? Então, ele tá fazendo uma advertência, né? A toda tentativa, a todo ataque, né, de modificar um tio ou uma vírgula desse livro, Deus está advertindo aqui o que vai acontecer, né? Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, hoje a gente vê que, voltando, né, ao início, né, da nossa conversa, do que eu falei antes, as pessoas andam muito distante, muito afastadas das coisas de Deus, né? Elas olham para a palavra de Deus, que eu estou constantemente mostrando aqui, né? Não sei porquê, mas elas olham para isso aqui e isso não fala o coração delas. Elas não têm o entendimento do quão importante é esse livro ao longo da história e para toda a humanidade, né? E hoje em dia a gente vê, amados, muitos ataques, né? As pessoas elas não se conformam com o que está escrito aqui. Muitas vezes isso nos confronta, né? Um pregador, eu acho que era inglês, ele vai dizer, né, que lendo a Bíblia ele encontrou inúmeros erros, né? E todos nele, nenhum na Bíblia. E de fato não pode existir um erro nesse livro. Por que não pode existir um erro nesse livro? Porque ele é escrito por Deus, ele é inspirado e escrito pelo próprio Espírito Santo de Deus. E Deus é perfeito, amados. Então como é que alguém perfeito pode errar alguma coisa? Não existe essa possibilidade. Se existe algum erro e se a gente se sentir incomodado, muitas vezes eu li esse livro e eu me senti incomodado com muita coisa, porque esse livro ele vai pregar sobre princípios e valores, né? E muitas vezes eu me senti incomodado porque eu não tinha esses princípios e esses valores, né? E eu pensava, não, mas isso não pode, isso está errado. Depois eu entendi que quem estava errado na verdade era eu, que quem deveria mudar na verdade era eu.
né? E o Espírito Santo foi falando ao meu coração e eu fui entendendo aos poucos, cada vez mais e mais dessas palavras, mas sem a ação do Espírito Santo, sem eles nos dar o entendimento, sem ele tirar a venda dos nossos olhos, digamos assim, né? A gente não consegue entender isso. A gente se revolta e a gente acha que a gente está certo e Deus está errado, mas na verdade não existe essa possibilidade, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que toda palavra ela é instruída e inspirada por Deus, né? Mas como assim tu está dizendo, Renan, que esse livro é escrito por Deus? Foram homens, né? Foram os profetas, depois foram os apóstolos. Sim, foram os profetas que escreveram, foram os apóstolos que escreveram, mas eu te dou total certeza de que eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que nada que está escrito nesse livro aqui é revelação de homens, são palavras quaisquer de homens. Não, muito pelo contrário, isso aqui são palavras de Deus. E que esse desejo de aprender mais, cada vez mais dessa palavra aqui, possa arder no seu coração, que você tenha humildade de buscar, de aprender mais, né, com as pessoas que já conhecem um pouco, né. Não precisa ser comigo, amados. Eu garanto que você tem longe de mim quem sou eu para ensinar alguém, né. Mas eu garanto que você tem algum amigo, você tem que ter algum amigo próximo, ou alguém que seja da igreja, que medite nessa palavra todos os dias, que tenha esse temor e esse zelo, né, por guardar esses ensinamentos. Então busque aprender com essas pessoas, seja humilde. A gente tem que ser humilde, essa é a palavra, humildade. Quando a gente não é humilde, quando a gente não tem humildade, a gente acha que a gente sabe tudo, né? E isso acaba sendo uma barreira para que a gente aprenda cada vez mais. Então, que o Espírito Santo de Deus possa colocar humildade no seu coração e desejo de saber cada vez mais dessa palavra. Que esse vídeo tenha falado ao seu coração e que venha a gerar muitos frutos, e que a partir de agora Deus faça arder esse desejo no seu coração e dê entendimento. Eu vou estar desde já orando para que isso aconteça na sua vida e que haja mudança na sua vida, que essa palavra venha a transformar, né, quem você é, porque a palavra vai dizer que essas aqui são palavras de vida, né? Então essas palavras, esse livro, eles trazem vida, né? Eles trazem salvação a você, e é isso que eu desejo para você, né? Para você nesse dia, para você nessa tarde, que haja vida e que haja salvação para você. Muito obrigado, o vídeo ficou meio longo, né? Mas eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.